escolha mais sustentável. Mas, de qualquer maneira, o desafio é, em 20 anos, acolher 23 bilhões de pessoas que estão entrando no mercado no maior nível de consumo, buscando um maior nível de bem-estar e com melhor possibilidade de escolha, e direcionar essa população para um outro tipo, para um outro modelo de consumo. Caso contrário, a situação que nós vamos chegar em 20 anos é de nós precisarmos de 3 planetas para suprir todo esse consumo. Hoje nós já precisamos de 1,5, vamos passar a precisar de 3. Seja 1,5, seja 3, o que se pode garantir é que em 20 anos, 3 planetas, nós só temos um, nós precisaríamos de aproximadamente um ganho de 70% de produtividade no uso dos recursos naturais para conseguir produzir para a população de 4 bilhões e meio, 5 bilhões de classe alta e classe média em 20 anos, para usar o mesmo modelo de consumo. Com o mesmo modelo de consumo, o mesmo modelo de produção, nós vamos ganhar 70% em produtividade. 70% de produtividade, eu posso deixar para o meu amigo Paulo Singer para falar melhor sobre isso, mas é muito difícil a gente conseguir um ganho dessa ordem. Então, ou a gente muda o modelo de consumo e, portanto, a gente muda o modelo de produção, ou nós não vamos conseguir uma situação minimamente sustentável. Eu digo minimamente sustentável porque ela já é insustentável hoje, é da onde nós estamos partindo. E dentro desse ponto de vista, aí o Plano Brasileiro de Consumo e Produção Sustentável, como colocado, se dirige a alguns elementos que são centrais. Então, se eu tomar um primeiro elemento, que é em como avançar no consumo sustentável, do ponto de vista de compreensão, motivação e repertório para a ação na área de consumo, o plano, como ele está hoje colocado, ele se dirige a 2 prioridades que são bastante interessantes. Uma delas é a prioridade a resíduos sólidos. Em resíduos sólidos, o que eu acho que é preciso adicionar na forma como o plano vem dando tratamento é que o problema não é apenas de estabelecer regras para a relação entre produtor, consumidor e o processo todo de logística reversa. Isso é necessário, mas é insuficiente. O que é necessário é sensibilizar todos os atores dentro da cadeia produtiva, da cadeia de valor, para o que significa não ter um tratamento adequado para os resíduos sólidos. O que significa para o consumidor a gente continuar com um sistema de tratamento de lixo e não de resíduos, como nós temos hoje? O quanto de desperdício de recursos públicos nós estamos colocando em investimento em aterros sanitários, por exemplo, que poderia simplesmente não ser feito e ser colocado em coisas muito mais úteis para a população, como é o caso de educação e saúde. Essa sensibilização não existe. Ou não existe, ou existe em muito pequena dimensão. Então, sensibilizar para a dimensão do problema, para que haja uma compreensão dos impactos do resíduo sólido como tratado hoje, é fundamental. Eu tenho medo aí, ministra, em se tratar disso, especialmente na ênfase que está se dando necessária no plano de resíduos sólidos. É o seguinte: tratar de resíduo sólido é uma forma de aplacar a consciência em relação ao modelo de consumo e produção existente. Se aplaca do ponto de vista de se dizer, olha, agora nós estamos cuidando aí dos resíduos, então não tem mais problema. Como eu ouvi uma artista outro dia dando um depoimento, dizendo, olha, eu posso consumir o quanto eu quiser, porque eu faço separação do lixo lá em casa, mando para a coleta seletiva, então eu não tenho problema. O problema é imenso. O problema não é tratar do resíduo sólido, volta a insistir, ele é uma condição necessária e totalmente insuficiente para a sustentabilidade. Então, aí vai precisar de campanha para sensibilizar, vai precisar de campanha e repertório para que as pessoas saibam o que fazer com isso, e vai precisar, e aí eu faço uma sugestão, ministra, eu acho que vai precisar de uma mesa de resíduos sólidos sustentáveis, onde os atores sejam colocados na mesa para definir o que cada ator dentro da sociedade vai ter que fazer. Eu penso, como se eu fosse hoje empresário, não sou mais, vendi as minhas empresas, mas se eu fosse empresário hoje,
eu teria muita dúvida se eu iria investir para ser reciclador. Porque eu não tenho certeza de que eu teria matéria-prima para reciclar. E mais do que isso, eu não teria certeza se eu teria cliente para entregar o produto reciclado. E não teria certeza se o consumidor final estaria disposto a comprar o produto feito com material reciclado. Colocar mesas, eu acho que a nível estadual, mas a convocação federal seria fundamental para discutir entre esses vários atores como articular coordenadamente esse processo, eu acho que é absolutamente essencial. Caso contrário, eu acho que as coisas não vão acontecer. Para uma lei que é excepcionalmente boa para os tempos de hoje e que não vai acontecer porque os atores sociais vão se sentir muito inseguros, cada um deles na sua posição. Então, isso sobre resíduos sólidos. O segundo ponto, o de educação para o consumo sustentável. Eu sempre penso que se Rio 92 tivesse estabelecido uma única normativa, que seria, todos os países do mundo vão fazer educação das crianças e dos jovens para o consumo sustentável. Hoje, no mundo, nós teríamos uma situação de sustentabilidade absolutamente diferente daquela que nós temos. No entanto, na época, se dizia o seguinte: a educação toma muito tempo, vai levar 20 anos para se conseguir ter resultados. Pois os 20 anos se passaram e os resultados que nós tivemos em termos de avanço e sustentabilidade foram grandes em termos de conscientização, mas pequenos em termos de implantação de efetivamente novos modelos, especialmente na área do consumo. Se centrou muito na produção, se centrou muito pouco no consumo. Então, centrar na educação para o consumo consciente, onde o plano se coloca muito bem, eu acho que é essencial e deve ser reforçado. O próprio Instituto Acatu desenvolveu um sistema para entrar na educação fundamental, com engajamento de professores, manual de professores, material de alunos, plataforma online para troca de experiência entre professores e campanhas de comunicação dentro de escolas, que perfeitamente pode ser levado à escola, se assim o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente assim considerarem. Agora, existem alguns elementos que estão fora do plano e que complementariam o plano de maneira extraordinária. A primeira delas é também usando o poder de convocação do Ministério, ministra, aí com uma coragem ainda maior do que a ministra já vem mostrando em todas as suas atuações, que é chamar as empresas de consumo, incluído aí o varejo, para que se crie um fundo de recursos, tomando um percentual dos orçamentos de publicidade das empresas, por exemplo, 5% dos orçamentos de publicidade das empresas, e formando um fundo com isso, um fundo que teria sua utilização exclusivamente para fazer a conscientização do consumidor e o direcionamento do consumidor para um consumo mais sustentável. Aí, ministra, nós conseguimos equilibrar melhor o jogo, porque o jogo só da publicidade, na direção de maior consumo, de troca de produtos continuamente, etc., é um jogo perverso e precisa de um equilíbrio. Se nós tivermos 5% do orçamento das maiores empresas que fazem publicidade, nós teríamos uma força de contraposição a essa outra força que eu acho que é essencial. E a segunda é a própria construção da produção e do consumo sustentáveis. Como disse muito bem a Sylvie há pouco, dois elementos que são indissociáveis. E aí, na visão do Acatu, nós precisaríamos de um framework, como disse a Samira, que a gente tenta traduzir, acho que seria alguma coisa como caminhos estruturantes. Por que a necessidade dos caminhos estruturantes? Porque as próprias empresas têm dificuldade de pensar a sustentabilidade para além de tornar a cadeia produtiva mais sustentável do ponto de vista de redução de desperdícios e do ponto de vista de trabalho decente. O consumidor tem dificuldade de entender o que significa consumir mais sustentavelmente. O framework daria essa indicação. Por exemplo, nós temos que sair dos produtos descartáveis e de obsolescência rápida para produtos mais duráveis. Aí nós precisaríamos, ministra, talvez, uma nova mesa, onde se tenha uma empresa que dê o exemplo de como é que se faz isso. Pegar uma empresa de celular, por exemplo, que produza uma plataforma de celular que vai durar 20 anos. E que a única coisa que a gente vai fazer é fazer o upgrade
dessa plataforma de celular sem trocar o hardware e mantendo esse produto na base do serviço e não na base da indústria. Isso é extraordinariamente mais sustentável. Aí a pergunta minha querida Samira, onde fica a inovação tecnológica? A inovação tecnológica fica exatamente nos pequenos chips que vão ser trocados dentro desses aparelhos, mantida a estrutura central do aparelho. Talvez não seja um bom exemplo, mas que essa é a direção que nós precisamos caminhar, especialmente se a gente pensar que a obsolescência programada foi uma decisão da indústria em 29, quando da grande recessão americana. O segundo, o professor Paulo Singer vai falar mais sobre isso, é sair da excessiva globalização e ir mais para a localização, que é muito mais sustentável, além de desenvolver as economias locais. O terceiro é sair sempre que possível do consumo individual e ir para o consumo compartilhado, como é o caso de sistemas de transporte coletivo, mas pode ocorrer com muitas coisas mais. Eu propus, por exemplo, ao Paulo Pompilho, que está aqui do Grupo Pão de Açúcar, que o Grupo Pão de Açúcar tivesse um setor de aluguel de ferramentas de uso em casa. Ninguém precisa de ter uma furadeira em casa, porque a gente usa isso uma vez cada ano. Mas o Pão de Açúcar poderia ter um sistema de aluguel, você aluga por 2, 3 dias e devolve. É uma coisa que, obviamente, que a indústria de ferramentas não vai gostar. Mas, olha, não vai dar para fazer esse caminho, não vai dar para fazer esse bolo sem quebrar os ovos. Quer dizer, vai mudar a estrutura produtiva e vai mudar a estrutura de consumo. E o sistema produtivo vai se readequar de maneira a ser um sistema que vai estar mais no serviço e menos na produção industrial. Aí a Samira me dá mais 3 minutos para 7 itens. Então, os itens são os seguintes: sair do desperdício para o aproveitamento integral. Isso quer dizer, por exemplo, a indústria de alimentos usar toda e qualquer parte dos ingredientes na produção dos seus produtos, usar os talos, as sementes, as cascas, em casa se usar sobras, etc. Assim como estender, prolongar a vida útil ao máximo dos produtos, como já existem exemplos no mundo, a gente pode falar no debate. Sair do excesso para a suficiência, no sentido das pessoas se perguntarem o que realmente elas precisam, e aí a Samira vai me perguntar de novo sobre a inovação e o emprego na indústria, e eu diria o seguinte: 150 milhões de pessoas entrando na classe média emergente por ano no mundo é mais do que suficiente para fazer o sistema produtivo poder crescer. É mais do que suficiente para que o varejo possa continuar se expandindo. E é preciso usar esta oportunidade do crescimento dos mercados emergentes para justamente fazer a mudança do modelo de produção e consumo. É o momento certo, em que não se perde emprego porque há crescimento e não se perde inovação porque há mercados novos que devem ser atendidos. Os outros 5 itens: ir para o saudável, em todas as áreas que seja possível, sair do material para o virtual, em todas as áreas que seja possível, sair do tangível para o intangível, aí é onde talvez perca um pouco mais de emprego. Por exemplo, ir para a experiência, ir para a inovação, agências de turismo que trabalham o turismo que tenha significado e não apenas o turismo fotográfico que as pessoas veem quando voltam de volta para casa e não conseguem ter a experiência da viagem. Sair da competição para a cooperação, novamente o professor Paulo Singer vai poder falar sobre isso melhor. Existem grandes exemplos, mesmo nas grandes indústrias, onde se está trabalhando em sistemas cooperativos de maneira excepcional, envolvendo as comunidades. Ou mesmo até, como existe, eu já citei o caso nesse mesmo palco a semana passada, uma rede de materiais de construção, de distribuição de materiais de construção em Londrina, em que 118 pequenas lojas de material de construção se uniram em torno de uma única marca, sendo que cada empresa continuou individualizada. E tem sistema de compra conjunta, sistema de distribuição conjunto, sistema de estoque conjunto, sistema de publicidade conjunto em torno da mesma marca, mantendo a propriedade das pequenas empresas. E, finalmente, como a gente já falou, saindo do não sustentável para o sustentável em toda a cadeia produtiva, procurando usar mais eficiente o recurso natural e, portanto, usando também o trabalho de uma maneira decente.
Naturalmente, tudo isso implica numa mudança de valores na sociedade e, novamente, ministra, em cada um desses 10 itens, se montasse uma mesa com os atores sociais para tentar pensar em 2 ou 3 exemplos que pudessem nortear concretamente a sociedade, dando exemplos concretos à sociedade do que significa esse mundo sustentável, nós iríamos ver, todos nós, que o mundo sustentável é um mundo melhor do que esse onde nós vivemos hoje, não é pior. Ele não é um mundo do sacrifício, é um mundo onde provavelmente vai se trabalhar menos e vai se consumir para o bem-estar e não consumir para o fim de consumir em si mesmo. Esta é uma grande mudança de valores que exige sair da sociedade de produtos para a sociedade do bem-estar, que exige sair de apenas olhar para a escassez dos recursos físicos, a Silvia colocou muito bem, que de fato existe, não há como negar, mas ir para uma sociedade que tem a percepção de abundância por via de um contexto de generosidade na sociedade. Uma sociedade mais comunitária, por exemplo, tem um contexto de generosidade onde a percepção de abundância independe muitas vezes da escassez. Essa sociedade é uma sociedade com outros valores, são valores em que a sustentabilidade é compaixão, em que a sustentabilidade é cuidado, onde a sustentabilidade é generosidade. E eu tenho certeza que o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente na coordenação de esforços, muito especialmente na convocação da sociedade civil, pode contribuir mais do que já vem contribuindo nessa direção, estruturando um plano de produção e consumo sustentável que, a meu ver, Samira, vai ser exemplar mundialmente, se a gente conseguir fazer. Está aí o desafio.